Ela tinha 7 anos e as mãos já desgastadas pelo trabalho. Ninguém a olhava, ninguém, exceto ele. São Paulo, em uma manhã de final de março, já estava acordada há horas. A rua Oscar Freire vibrava em seu ritmo habitual. Saltos que batiam no calçamento polido, portas de carros que se fechavam com aquele som abafado e caro, vitrines iluminadas como palcos, onde os sonhos tinham um preço preciso. O ar trazia o perfume do café recém-passado que saía de uma cafeteria na esquina, misturado ao cheiro sutil da chuva que havia parado há pouco, deixando a calçada úmida e reflexiva como um espelho quebrado. Tiago Ferreira desceu de sua Mercedes preta às 8h12. Ele sabia com precisão porque checou o relógio. Um hábito, não uma necessidade. Tinha 38 anos. Ombros largos dentro de um terno azul marinho de 3 peças, gravata cinza-prata presa por um pequeno prendedor discreto. Era o tipo de homem que as pessoas notavam, sem saber exatamente o porquê. Talvez fosse o modo como caminhava, seguro, direto, sem desperdiçar um passo. Talvez fossem os olhos escuros que pareciam sempre avaliar algo, mesmo quando olhavam para o nada. Tinha uma reunião às 9h. Uma aquisição importante, meses de negociações, números que mudariam o balanço de sua empresa pelos próximos 3 anos. Sua mente já estava lá, na sala de reuniões no 4º andar, entre gráficos e apertos de mão. A calçada era apenas um percurso a ser atravessado, então ele a viu. Ela estava diante da vitrine de uma joalheria, uma das mais antigas da rua, com molduras douradas e um letreiro em letras elegantes que pareciam vir de outro século. A menina estava de pé sobre um degrau de madeira gasto, alto o suficiente para permitir que ela alcançasse a parte central do vidro. Tinha um pano cinza na mão, úmido, e o movia em círculos lentos e precisos. Os cabelos loiros e castanhos estavam soltos e bagunçados, movidos levemente pelo vento que subia a rua. Vestia uma camiseta rosa tão desbotada que a cor parecia estar tentando ir embora e um par de calças escuras, longas demais, dobradas no tornozelo. Tiago parou. Não foi uma decisão. Foi algo mais instintivo, mais profundo, como quando o corpo entende algo antes mesmo que a mente o processe. Parou na calçada, a uns 5 metros dela, e a observou. A menina não o tinha visto. Continuava a trabalhar com uma concentração silenciosa que tinha algo de destoante, de errado, de doloroso de observar. Não era o modo como as crianças de 7 anos se movem, distraídas, inquietas, prontas para se dispersarem por qualquer coisa. Era o movimento de alguém acostumado a terminar o que começa, porque sabe que não fazê-lo traz consequências. Ao redor dela, São Paulo continuava a fluir indiferente. Uma mulher com um casaco bege passou por ela sem olhá-la. Um homem ao telefone passou a meio metro sem abaixar os olhos. Um rapaz, com fones de ouvido, a desviou mecanicamente, como se desvia de um obstáculo na calçada. Invisível. Era completamente invisível em uma das ruas mais fotografadas do Brasil. Tiago deu um passo à frente, depois outro. "Ei!" disse com uma voz mais baixa do que pretendia. A menina virou-se de sobressalto. Os olhos claros, cinzas, quase com uma borda azul sutil, fixaram-no com uma guarda imediata, instintiva. Não era medo, exatamente. Era algo mais controlado. Era a desconfiança de quem aprendeu cedo que adultos desconhecidos, que se aproximam raramente, trazem coisas boas. "O que você faz aqui?" perguntou Tiago. "Trabalho", respondeu ela. A voz era pequena, mas firme. Não era uma resposta de criança, era uma resposta de alguém que já havia respondido aquela pergunta vezes demais. Tiago olhou para o pano, para o balde de plástico laranja pousado aos pés dela, a água já escura dentro. Olhou para as suas mãos pequenas, com as juntas levemente avermelhadas. "Sozinha?" "Sim." "Onde estão seus pais?" Uma pausa breve, mas densa. Os olhos claros não baixaram, mas algo neles mudou. Como uma porta que se fecha devagar sem bater. "Não sei", disse ela.
Tiago permaneceu em silêncio por um momento. Ao redor deles, a cidade continuava seu ruído constante, indiferente. Um táxi buzinou mais adiante. Alguém riu alto de dentro de uma loja. O sol de março cortava a rua em diagonal, iluminando os cabelos da menina e o vidro recém-limpo, que agora refletia o céu cinza e branco sobre São Paulo. "Como você se chama?" perguntou ele. Outra pausa, desta vez mais longa. "Beatriz. Beatriz", repetiu Tiago, como se o nome tivesse um peso que valia a pena sentir. "Quantos anos você tem?" "7. Depois, quase indefesa. "Mas sei trabalhar bem. O seu Nênio diz que eu limpo melhor que os adultos." O seu Nênio. Tiago arquivou o nome mentalmente e sentiu algo apertar dentro de si. Não piedade. Ainda não. Era algo mais visceral. Algo que tinha a ver com a injustiça silenciosa de ver uma criança de 7 anos usar como ponto de orgulho o fato de ser uma operária eficiente. "Tenho certeza de que você trabalha muito bem", disse ele, e disse com uma seriedade genuína que pareceu surpreendê-la. "Mas não deveria estar na escola?" Beatriz virou-se de novo para o vidro e voltou a esfregar como se a conversa tivesse terminado. "A escola é à tarde", disse com a mesma voz plana e definitiva de quem fecha um parêntese. Tiago ficou ali, imóvel, com a reunião das 9, que se afastava minuto a minuto em sua mente. Tirou o telefone, escreveu uma mensagem curta para seu assistente. "Vou atrasar, comecem sem mim." Guardou o telefone no bolso. Abaixou-se lentamente até estar à altura dela, um gesto que parecia custar algo a um homem acostumado a estar sempre acima das coisas, e a observou trabalhar. "Há quanto tempo você faz isso?" perguntou. Beatriz não parou de esfregar. "Desde que eu tinha 5 anos. 5 anos. Tiago fechou os olhos por um segundo, abriu-os. O vidro agora estava quase perfeitamente limpo. A superfície refletia a rua com uma nitidez quase surreal. As pessoas que passavam, os letreiros, o céu, tudo exceto a menina que o tinha limpado, que parecia não existir no reflexo do mundo que acabara de polir para os outros. "Beatriz", disse Tiago lentamente, "posso te perguntar uma coisa?" Ela se virou, olhou para ele. Naqueles olhos claros havia algo que ele reconheceu, embora não soubesse dizer exatamente onde já vira antes. Era o cansaço, não o físico, não apenas... Era o cansaço de quem carrega algo por tempo demais sem poder pousar. "O quê?" disse ela. Tiago abriu a boca, fechou-a, buscou as palavras certas. Ele, que usava centenas de palavras por dia em reuniões e negociações. Ele, que sabia exatamente o que dizer para convencer, para fechar, para obter. Naquele momento, não encontrava o modo de perguntar o que queria saber sem fazer aquela menina se sentir ainda menor do que já era. No final, disse apenas: "Você já tomou café da manhã?" Beatriz olhou para ele com uma expressão estranha, como se a pergunta fosse em uma língua que entendia, mas que não esperava ouvir. "Não", disse ela. Tiago levantou-se, olhou para a cafeteria na esquina, olhou para ela, olhou de novo para a cafeteria. "Vem", disse com uma voz que não era uma ordem, mas também não era um pedido. Era algo no meio do caminho, a voz de alguém que já decidiu, mas deixa de qualquer forma a escolha ao outro. Beatriz não se moveu imediatamente. Estudou-o por alguns segundos com aquela guarda antiga e cansada que destoava tanto dos seus 7 anos. Depois, lentamente desceu do degrau de madeira, pousou o pano na borda do balde, secou as mãos nas calças e o seguiu. Tiago Ferreira não sabia ainda, não poderia saber, que naquela manhã, naqueles poucos metros entre uma vitrine limpa e uma cafeteria na esquina da Oscar Freire, estava caminhando para algo que mudaria tudo. Não apenas para Beatriz, para ele, para ambos. A cafeteria na esquina se chamava Café Estação e tinha aquela pátina sofisticada que só os lugares frequentados pela elite conseguem ter. O balcão de mármore branco, com veios cinzas,
as xícaras empilhadas com precisão militar, a máquina de café que murmurava como um velho que fala consigo mesmo. O cheiro era denso e quente, uma mistura de café, leite recém-aquecido e croissants de manteiga que saíam da pequena cozinha ao fundo. Tiago abriu a porta e deu passagem para Beatriz entrar. Ela entrou, mas ficou perto da porta, como quem quer ter sempre ao alcance a via de saída. Olhou o local com olhos que avaliavam. As mesinhas redondas com cadeiras de madeira, os clientes sentados com seus jornais e telefones, o atendente mais velho com avental branco que falava com uma senhora no balcão. Não era a primeira vez que entrava em um lugar assim, mas era provavelmente a primeira vez que entrava com alguém que segurou a porta para ela. "Sente-se onde quiser", disse Tiago. Beatriz escolheu uma mesinha perto da janela. Sentou-se na ponta da cadeira, costas eretas, mãos sobre os joelhos. Tiago sentou-se à frente dela e fez um sinal para o atendente. "Do que você gosta?", perguntou olhando para ela. "Não sei", disse Beatriz. Depois de uma pausa, "Um cappuccino. Um cappuccino", repetiu Tiago ao atendente que se aproximara. "E 2 croissants de creme e um expresso para mim." O atendente assentiu e se afastou. Tiago apoiou os cotovelos na mesa e olhou para Beatriz. Ela olhava pela janela para a rua, as pessoas, as vitrines. O vidro que ela limpara pouco antes era visível dali, refletindo e limpo sob o sol de março. "Quantas vitrines você limpa por dia?", perguntou Tiago. "Depende", disse ela sem virar a cabeça. "Geralmente 6, 7. Se eu for rápido, até 8. "O seu nênio te paga?", agora ela o olhou. "Claro que paga." "Quanto?". Uma pausa. Beatriz baixou os olhos para as mãos ainda avermelhadas. R$ 5 por vitrine. Tiago fez a conta em silêncio. 30 ou R$ 35 por dia para uma criança de 7 anos, por horas de trabalho em um degrau de madeira em uma das ruas mais caras do mundo. Chegaram os croissants. Beatriz olhou para o dela por um momento, como se estivesse decidindo algo. Depois o pegou com ambas as mãos e o levou à boca com uma cautela que tinha algo de comovente. Não a pressa de quem tem fome, mas a lentidão de quem quer fazer as coisas boas durarem. Os olhos se fecharam por um segundo enquanto mastigava. Tiago não disse nada, deixou-a comer. Chegou o cappuccino. Ela o olhou a espuma, o chocolate em pó por cima, com uma expressão que, por um momento, voltou a ser a de uma criança de 7 anos. Depois o pegou, levou aos lábios e bebeu devagar. "Está bom?", perguntou Tiago. "Sim", disse ela, e desta vez quase sorriu. Quase. Tiago bebeu seu expresso em silêncio. Lá fora, um pombo caminhava na calçada em círculos absurdos. Uma mulher empurrava um carrinho de bebê. Um entregador descarregava caixas diante de uma loja. "Beatriz", disse Tiago com um tom tranquilo, "você me disse que não sabe onde estão seus pais. Você mora com alguém?". Ela ficou em silêncio por um momento. Deu outra mordida no croissant. "Com a minha avó", disse por fim. "Sua avó sabe que você está aqui trabalhando?". "Foi ela que me levou ao seu nênio". Tiago pousou a xícara no pires com uma lentidão controlada. Sentiu algo se mover dentro de si. Não raiva, ainda não. Era algo mais sutil, mais frio. O tipo de sensação que chega quando se entende que uma situação é mais complicada do que parecia. "E como está a sua avó?", perguntou, escolhendo as palavras com cuidado. Beatriz baixou de novo os olhos. "Ela está doente", disse. "Fica em casa, não pode sair." "Há quanto tempo?". "Há muito tempo." O local tinha se animado. Outras pessoas entraram, vozes que se sobrepunham, a máquina de café que de vez em quando soltava um silvo de vapor. Tiago e Beatriz estavam naquela bolha silenciosa que às vezes se cria em torno de 2 pessoas que falam de coisas importantes em meio ao ruído do mundo. E sua mãe, seu pai? Beatriz não respondeu de imediato. Pegou o cappuccino, olhou para ele, pousou-o. "A mãe foi embora quando eu tinha 3 anos. Disse com a mesma voz plana com que dissera todo o resto, como se estivesse lendo uma lista de fatos que já aceitara há tempos.
O pai eu nunca conheci. Tiago olhou para ela. Ela não buscava compaixão, não com aquele olhar, não com aquela voz. Era alguém que fizera as contas com a própria história e parara de esperar que os outros a achassem extraordinária. Era simplesmente a sua vida, a única que conhecia. Você tem amigos? Perguntou Tiago. Alguém com quem você brinca? Beatriz deu de ombros. Na escola alguns, mas à tarde eu trabalho, e sábado e domingo também. Não tenho muito tempo. Do que você gosta? Quando não está trabalhando, corrigiu-se logo. O que você gostaria de fazer? A pergunta a pegou de surpresa. Ele percebeu pelo modo como ela o olhou, como se não entendesse bem o que aquilo queria dizer, como se aquela categoria, as coisas de que gostava, fosse uma gaveta que não abria com frequência. Não sei, disse ela. Depois, nada. Desenhar, ler, música. Gosto de ler, disse subitamente, como se a palavra tivesse saído sozinha. Quando encontro os livros na escola, às vezes a professora nos faz ler e eu gosto. Depois, quase em defesa, acrescentou: eu sou boa. A professora diz que eu leio bem. Tenho certeza disso, disse Tiago. E de novo o disse com aquela seriedade plena que parecia sempre surpreendê-la, como se não estivesse acostumada a ser levada a sério. Terminaram seus pedidos em silêncio. Beatriz limpou a boca com o guardanapo de papel com um cuidado quase formal. Depois, olhou pela janela em direção ao balde laranja que deixara na calçada. Tenho que voltar a trabalhar, disse ela. Eu sei, disse Tiago. Não a impediu. Levantaram-se. Tiago pagou no balcão. Saíram juntos para a calçada. A luz de março estava mais alta agora, a rua mais cheia. Beatriz foi diretamente para o seu balde, pegou o pano, subiu no degrau de madeira. Tiago ficou parado observando-a por um momento. Beatriz, disse ele. Ela se virou. Amanhã de manhã você estará aqui? Ela o olhou com aquela guarda antiga, aquela desconfiança planejada que ele já conhecia bem. Por quê? Porque eu gostaria de te trazer uma coisa. Eu não preciso de nada. Eu sei, disse Tiago, mas eu gostaria mesmo assim. Ela o olhou demoradamente, depois virou-se para o vidro e voltou a esfregar. Talvez, disse sem se voltar. Tiago permaneceu ali mais alguns segundos. Depois virou-se e caminhou para a sua reunião, com 45 minutos de atraso, com a cabeça cheia de números que agora pareciam enormes e vazios ao mesmo tempo, e com a imagem nos olhos de uma menina de 7 anos que limpava vitrines às 8 da manhã na Oscar Freire, com as mãos avermelhadas e os olhos mais velhos que sua idade. Naquela noite, no silêncio do seu apartamento, no 5º andar com vista para os telhados de São Paulo, Tiago Ferreira abriu o laptop, não para checar e-mails, não para revisar contratos. Procurou. Tutela de menores São Paulo. Como denunciar menor em estado de necessidade. Assistente social menores Prefeitura de São Paulo. Leu por 1 hora inteira, depois fechou o laptop, foi até a janela e olhou a cidade que brilhava abaixo dele. Milhões de luzes, milhões de vidas, milhões de histórias que se desenrolavam em silêncio por trás das janelas iluminadas. Em algum lugar, em algum pequeno apartamento escuro desta cidade enorme, Beatriz estava dormindo. Ou talvez estivesse ainda trabalhando, ou talvez estivesse apenas esperando que o dia terminasse para recomeçar tudo de novo no dia seguinte. Tiago ficou na janela por muito tempo. Ele tivera uma filha. Há 4 anos, Júlia vivera exatamente 41 dias, tempo suficiente para mudar tudo, não tempo suficiente para ficar. E desde aquele dia, Tiago Ferreira aprendera a manter distância das coisas que machucavam, das crianças, das histórias frágeis, dos lugares onde o coração corria o risco de se apegar. Contudo, lá estava ele na janela, pensando em uma menina de 7 anos com um pano cinza na mão e olhos cor de céu de inverno. Talvez, ela dissera. Tiago decidiu que o talvez era o bastante.
Ele chegou às 7h50, 20 minutos antes do costume, com uma sacola de papel do Café Estação em uma mão e algo maior na outra, um pacote de uma livraria fechado com uma fita colorida. Parou diante da joalheria e esperou. Beatriz chegou às 8h03. Viu-o de longe. Reconheceu-o pela silhueta, pelo terno escuro, pelo modo como ficava parado no meio da calçada, como se o mundo ao redor devesse se adaptar a ele e não o contrário. Diminuiu o passo por um segundo, depois continuou a caminhar com o seu balde laranja na mão e aquela expressão controlada que parecia sempre dizer: "Já vi de tudo, você não me surpreende." "Você veio?" disse parando diante dele. "Eu te falei que viria", respondeu Tiago. "Você não era obrigado." "Eu sei." Olharam-se por um momento, depois Tiago estendeu a sacola de papel. Primeiro o café, depois o trabalho. Beatriz pegou a sacola sem protestar. Desta vez, abriu o saquinho do croissant, cheirou-o, creme, manteiga e algo doce. E por um segundo, mais uma vez, voltou a ter 7 anos apenas por um segundo. "O que é esse outro pacote?" disse, apontando com o queixo. "Depois", disse Tiago. "Antes preciso te perguntar uma coisa." Ela ergueu os olhos. "Ontem à noite fiz algumas pesquisas", disse Tiago com aquela voz tranquila que usava quando queria dizer coisas importantes sem assustar ninguém. "Existem pessoas cujo trabalho é ajudar crianças que precisam. Chamam-se assistentes sociais, trabalham para a prefeitura, não são policiais, não tiram as crianças de suas famílias sem motivo. O trabalho delas é encontrar soluções." Beatriz olhou para ele. A guarda voltara, imediata, sólida. "Não quero ninguém se metendo", disse ela. "Eu sei, não fiz nada ainda. Estou apenas te dizendo o que existe." "Eu estou bem", disse Beatriz. "Estou bem", repetiu mais forte. Não era raiva, era algo mais cansado. Era o som de alguém que repetiu aquela frase tantas vezes que já não sabia se acreditava nela. Tiago não insistiu. Sentou-se no degrau de pedra da joalheria, o que provavelmente nunca fizera na vida, naquele terno de 15 mil reais, e abriu seu café. "Conte-me sobre a sua avó", disse simplesmente. Beatriz ficou em pé por um momento. Depois pousou o balde, sentou-se ao lado dele no degrau e abriu seu croissant. "Ela se chama Alzira", disse. "Tem 72 anos, tem diabetes e um problema no coração, não pode ficar de pé por muito tempo." Pausa, uma mordida. "Ela é boa, não é má, só está cansada." "Foi ela quem te levou ao seu nênio?" "Ela precisava de dinheiro", disse Beatriz com uma simplicidade desarmante. "O aluguel, os remédios, eu quis ajudar." "Quanto dinheiro o seu trabalho traz para casa toda semana?" Beatriz calculou em silêncio, os lábios movendo-se de leve. 150, 160 reais, depende do dia. Tiago olhou para a calçada. 150 reais por semana. Uma criança de 7 anos trazendo para casa 150 reais por semana para pagar o aluguel e os remédios da avó doente na Oscar Freire, em São Paulo, em 2024. "Beatriz, posso ir visitar a sua avó?" A resposta foi imediata. "Não." "Por quê?" "Porque ela não te conhece e não quer que as pessoas a vejam assim." "Assim como?" Uma pausa longa. Beatriz terminou o croissant, limpou as mãos nas calças. "Doente", disse. "Ela não quer piedade. Ela é orgulhosa." "Entendo", disse Tiago, e disse de um modo que significava realmente que entendia, não como uma fórmula educada, mas como alguém que reconhecia algo familiar naquela palavra. Orgulho, o tipo de orgulho que se carrega como um escudo quando não se tem mais nada. Beatriz olhou para ele de soslaio. "Você tem filhos?" perguntou de repente. Tiago não esperava pela pergunta. Ficou em silêncio por um momento. O tipo de silêncio que tem uma forma, um peso específico. "Eu tive uma", disse por fim. Chamava-se Júlia. Beatriz entendeu pelo tempo verbal. Não perguntou mais nada, mas não desviou o olhar. "Quanto tempo ela teve?" disse baixo.
41 dias. O ruído da rua parecia ter baixado um tom. Um ônibus passou mais adiante. Alguém chamou um nome de um andar alto. A cidade continuava como sempre, como se nada fosse. Sinto muito, disse Beatriz. Não era uma fórmula, era uma daquelas coisas que as crianças às vezes dizem melhor que os adultos, sem acrescentar nada, sem preencher o silêncio com palavras inúteis, apenas aquelas duas. Sinto muito e pronto. Tiago assentiu, olhou para o céu acima dos prédios de São Paulo, branco e cinza, com uma faixa de azul que tentava abrir espaço pelo oeste. Por isso eu parei, disse quase para si mesmo. Quando eu te vi. Beatriz não disse nada, mas permaneceu ali, sentada ao lado dele no degrau, com as costas eretas e as mãos nos joelhos, como se entendesse que às vezes a coisa mais certa a fazer é simplesmente não ir embora. Depois de um tempo, Tiago pegou o pacote da livraria e o estendeu para ela. Você disse que gosta de ler. Beatriz abriu o pacote lentamente. Dentro havia 3 livros. Capas coloridas, histórias de aventura e de mundos distantes. O tipo de livro que tem cheiro de possibilidade. Tirou-os um por um, segurou-os, olhou para eles como se olha para algo que não se esperava receber. São para mim? Perguntou. São para você. Ela os guardou no pacote com cuidado, pousou-os ao lado do balde laranja, depois levantou-se, pegou o pano, subiu no degrau de madeira e voltou a trabalhar. Mas algo mudara não na expressão, não no modo de mover as mãos. Era algo mais sutil, uma pequena rachadura na armadura. Tiago ficou ainda alguns minutos, depois se levantou. Beatriz, amanhã de manhã eu não venho, disse. Mas volto na quinta-feira. Preciso de um pouco de tempo para entender como te ajudar, sem que você ou sua avó se sintam obrigadas a nada. Tudo bem? Ela se virou. Eu não preciso de ajuda. Eu sei que você diz isso, mas vou te fazer apenas uma pergunta e me responda honestamente. Beatriz esperou. Se a sua avó estivesse bem, disse Tiago, se não precisasse de remédios e de aluguel, você estaria aqui agora? Silêncio. O pano parou no vidro. Beatriz não respondeu, não com palavras, mas Tiago viu a resposta mesmo assim. Naquele meio segundo em que os olhos claros baixaram, em que os ombros se moveram levemente, em que o peso de uma verdade que não se queria dizer passou pelo rosto dela como uma sombra veloz. Quinta-feira, disse ela por fim, voltando a esfregar. Tiago virou-se e foi embora. Mas desta vez não pensava na reunião, não pensava nos números, nas aquisições, nos gráficos. Pensava em uma avó de 72 anos, chamada Alzira, orgulhosa e doente, que mandara a neta de 7 anos limpar vitrines, porque não tivera outra escolha. Pensava no quanto aquela escolha devia ter custado a ela, quanto orgulho tivera de engolir, quantas noites passara acordada com aquele peso no peito. Pensava também em Júlia, no modo como aquele nome agora pesava um pouco menos, não porque a dor tivesse ido embora, mas porque algo, após dias, meses, anos de silêncio, começara a se mover no lugar onde ele guardava aquelas coisas fechadas. Na quinta-feira de manhã, Tiago Ferreira acordou às 6, fez a barba com cuidado, vestiu o terno, desceu para a rua, não foi para o escritório. Foi a um advogado, um amigo especializado em direito do menor, e contou tudo. Depois, foi a um contador de confiança e resolveu algumas coisas. Então voltou à rua Oscar Freire com um envelope fechado no bolso e o coração batendo de um modo que não reconhecia há anos. Beatriz já estava no degrau com o pano na mão e os olhos no vidro. Viu-o chegar, esperou. Você disse quinta-feira, disse ela. É quinta-feira, disse Tiago. O que tem no envelope? Tiago parou diante dela, olhou para ela. Aquela menina com os cabelos bagunçados e as mãos avermelhadas e os olhos que viram coisas demais para ter 7 anos, e sentiu algo que não sentia há muito tempo. Não piedade, não obrigação, algo mais quente, mais complicado, mais real. Uma proposta, disse ele, para você e para sua avó.
Sem obrigações, sem condições, apenas uma oportunidade. Mas preciso falar pessoalmente com ela. Beatriz olhou para ele demoradamente. A rua ao redor deles estava cheia de gente, de ruídos, de vidas que corriam velozes em todas as direções. O sol de março estava mais quente do que se esperava para aquela estação. Um perfume de flores vinha de uma floricultura um pouco mais adiante. "Vem", disse Beatriz por fim. Desceu do degrau. Pegou o pacote de livros que trouxera consigo também naquele dia e caminhou. Tiago a seguiu. Não sabia ainda exatamente onde aquela rua estreita de periferia os levaria, aqueles minutos de caminhada que Beatriz percorria toda manhã entre sua casa e a Oscar Freire. Não sabia o que encontraria atrás daquela porta. Não sabia se Alzira o deixaria falar ou se o mandaria embora. Mas sabia de uma coisa, com uma certeza que não precisava ser analisada nem justificada. Aquela menina não voltaria para o degrau de madeira sozinha. Não se ele pudesse fazer algo. O apartamento de Alzira Conte ficava no segundo andar de um prédio na Brasilândia. Um daqueles prédios que São Paulo mantém de pé mais por hábito do que por beleza, com o reboco cor de areia escurecido pelos anos e as grades da varanda enferrujadas nas bordas. As escadas eram estreitas, com um corrimão de madeira gasto por milhares de mãos. O piso do patamar tinha um azulejo quebrado no canto que ninguém jamais consertara. Beatriz abriu a porta com a chave que carregava pendurada em um cordão no pescoço. "Vovó", chamou ao entrar, "tem alguém comigo." Tiago ficou na soleira por um momento. Como se faz quando se entra em um lugar que não é o seu e se quer esperar permissão. O apartamento era pequeno, uma entrada que dava diretamente para uma sala com cozinha americana, 2 portas fechadas ao fundo. Estava limpo, com aquela limpeza precisa e orgulhosa de quem tem pouco, mas cuida do que tem. Uma toalha bordada sobre a mesa, plantas no parapeito da janela, algumas um pouco murchas, fotografias penduradas na parede. Uma mulher jovem com um bebê no colo, um casamento em preto e branco, uma menina bionda em uma praia que ria de boca aberta. Beatriz na foto. Talvez 4 anos antes de tudo se tornar tão pesado. Do corredor veio um ruído lento, os passos de alguém que se movia com dificuldade. Então Alzira apareceu na soleira do quarto. 72 anos. Mas parecia carregar mais, não pela aparência, mas por como se movia com aquela lentidão cautelosa de quem sabe que o corpo agora tem suas próprias regras. Era pequena, com os cabelos brancos presos para trás por um grampo, um robe de flores azuis e pantufas de lã. Tinha os olhos claros de Beatriz, ou melhor, Beatriz tinha os dela, e naqueles olhos havia a mesma guarda antiga, a mesma inteligência silenciosa. Viu Tiago e parou. "Quem é?", disse voltando-se para Beatriz. Não era hostil. Era cautelosa, como quem aprendeu que surpresas raramente são boas. "Chama-se Tiago", disse Beatriz. "É um senhor que encontrei na Oscar Freire. Veio falar com a gente." Alzira olhou para ele o terno, os sapatos, o envelope na mão com uma expressão que avaliou tudo aquilo em poucos segundos. "Entre", disse por fim. "Mas saiba que não preciso de nada." "Eu sei", disse Tiago entrando. "Beatriz já me disse, é de família." Alzira fez uma pequena careta que poderia ser um sorriso ou outra coisa. Sentou-se na cadeira perto da janela. A cadeira dela percebia-se aquela com a almofada gasta no formato exato de suas costas. Beatriz foi à cozinha e voltou com um copo de água para a avó, sem que ninguém pedisse. Tiago sentou-se na beirada do sofá, pousou o envelope sobre a mesa. "Dona Alzira", disse ele, "conto em 2 minutos quem sou e o que faço. Depois lhe faço uma proposta. Se não lhe interessar, vou embora e não a incomodo mais." Alzira assentiu com aquela dignidade tranquila de quem tem pouco a perder e, portanto, não tem medo de ouvir. Tiago falou, disse que era um empresário, que tinha uma empresa no setor imobiliário e de serviços. Disse que vira Beatriz trabalhar e que não conseguia tirá-la da cabeça.
Falou de Júlia poucas palavras essenciais, sem buscar compaixão, porque queria que Alzira entendesse de onde vinha aquela presença, aquele interesse, aquela manhã diante da joalheria. Não era um homem que buscava méritos. Era um homem que buscava fazer algo útil com uma dor que não sabia onde colocar. Alzira ouviu-o sem interromper. Beatriz permaneceu de pé perto da cozinha imóvel. Quando Tiago terminou, houve um silêncio longo. "O que tem no envelope?" disse Alzira. Tiago abriu-o. Tirou 3 folhas, documentos simples, escritos em português claro, sem linguagem jurídica complicada. Pousou-os sobre a mesa em direção a ela. "O primeiro", disse ele, "é um acordo para cobrir as despesas médicas da senhora pelos próximos 2 anos. Consultas com especialistas, remédios, tudo o que for necessário. Não é um empréstimo, não há nada a devolver." Alzira olhou para o papel sem tocá-lo. "O segundo é uma contribuição mensal para o aluguel e despesas básicas. O suficiente para cobrir o que é necessário, sem excessos. Dura até Beatriz terminar o ensino fundamental." "E o terceiro?" disse Alzira com uma voz que agora estava mais baixa. "O terceiro", disse Tiago, "é a matrícula da Beatriz em uma escola particular, com período integral, materiais e atividades incluídas, com uma pequena biblioteca pessoal." Fez uma pausa. "Descobri que ela gosta de ler." O silêncio que se seguiu foi diferente dos outros. Era o silêncio de alguém que está tentando manter unido algo que corre o risco de cair. Alzira olhou para os papéis. Depois, olhou para Beatriz. A menina a olhava com aqueles olhos claros e grandes, e pela primeira vez em toda aquela manhã, em todos aqueles dias, a guarda caíra completamente. Não havia mais a menina com as mãos avermelhadas e a voz plana de quem já aceitara tudo. Havia apenas uma criança de 7 anos que esperava. "Por quê?" disse Alzira, erguendo os olhos para Tiago. Não era uma pergunta agressiva. Era uma pergunta verdadeira, profunda, o tipo de pergunta que faz quem já recebeu respostas falsas demais. Tiago pensou por um momento. "Porque a Beatriz limpava vitrines em uma rua onde ninguém a olhava", disse ele, "e eu parei. E quando parei, entendi que não poderia fingir que não tinha visto." Pausa. "Não sou um salvador, não quero ser. Só quero que uma criança, que já sabe trabalhar como um adulto, aprenda também a brincar como uma criança." Alzira baixou os olhos para os papéis. Suas mãos, pequenas, com as juntas inchadas pela artrite, moveram-se lentamente em direção à mesa. Tocaram a borda da primeira folha. Pararam. "Não sei se posso aceitar", disse com voz baixa. "Eu sei", disse Tiago. "O orgulho é uma coisa séria, eu o respeito, mas peço que pense em apenas uma coisa." Alzira olhou para ele. "A Beatriz tem 7 anos, disse Tiago simplesmente. "Tem a vida inteira pela frente. Isso não é ajuda para a senhora, é tempo. Estamos devolvendo tempo a ela." Ninguém falou por um longo momento. Fora da janela, um pombo pousara no parapeito. Alguém tocava um interfone mais abaixo no prédio. Um ruído de tráfego distante chegava como uma ressaca contínua e baixa. Alzira olhou para Beatriz. Beatriz deu um passo à frente, aproximou-se da avó, ajoelhou-se ao lado de sua cadeira, exatamente como vira fazer as meninas nas histórias que lera, e pegou as mãos de Alzira entre as suas. "Vovó", disse com aquela voz pequena e firme que era só sua, "estou cansada." 3 palavras, apenas 3. Alzira fechou os olhos. Um músculo moveu-se em sua mandíbula. As mãos de Beatriz apertaram as dela com mais força. Quando Alzira reabriu os olhos, estavam lúcidos, mas não choravam. Não era o tipo dela. Endireitou as costas, olhou para Tiago e, com a mesma dignidade tranquila com que acolhera tudo, disse: "Dou-lhe uma resposta amanhã de manhã." Tiago assentiu, levantou-se, recolheu o envelope, deixando as folhas sobre a mesa, e foi em direção à porta. Beatriz seguiu-o até a entrada. "Obrigada", disse ela em voz baixa. "Não me agradeça ainda", disse Tiago. "Espere até amanhã." "Não por amanhã",
disse Beatriz, por ter parado. Tiago olhou para ela. Aquela menina com os cabelos bagunçados e os olhos cor de céu de inverno, que limpara vitrines por 2 anos sem que ninguém parasse, que trouxera para casa R$ 150 por semana com as mãos avermelhadas, que respondera não sei quando ele perguntara do que ela gostava de fazer, como se a alegria fosse uma língua estrangeira da qual esquecera as palavras. Nos vemos amanhã, disse ele. Desceu as escadas, atravessou o portão, voltou para a rua. Na manhã seguinte, às 8 em ponto, o telefone de Tiago tocou. Número desconhecido. Ele atendeu. Sou Alzira Conte, disse a voz do outro lado, clara, direta, com aquela mesma inflexão de dignidade que ele reconhecera na neta. Li os documentos 3 vezes, dormi pouco. Uma pausa. Decidi que sim, mas com uma condição. Diga-me, Beatriz irá visitá-lo, uma vez por semana, não porque lhe seja obrigada, mas porque quero que ela entenda como se constrói algo. Como se trabalha com a cabeça, não apenas com as mãos. Outra pausa. Ela cresceu rápido demais. Precisa ver que existem adultos que fazem as coisas direito. Tiago permaneceu em silêncio por um momento. É uma condição que aceito de bom grado, disse ele. 3 semanas depois, Beatriz Conte entrou pela primeira vez em sua nova escola com uma mochila vermelha nova, 3 livros dentro e um lápis com uma borracha em forma de estrela que ela mesma escolhera. Alzira chorara naquela manhã, sozinha no banheiro, com a torneira aberta para abafar o som. Depois, secara o rosto, pusera o avental e preparara o café da manhã. Tiago soube disso porque Beatriz lhe contou na sexta-feira seguinte, sentada no escritório no 4º andar com vista para os telhados de São Paulo, com um livro aberto nos joelhos e uma xícara de chocolate quente sobre a mesa. Ela chorou, disse Tiago. Sim, disse Beatriz, mas estava feliz. Dava para ver. Tiago olhou para ela. Estava lendo. Os olhos deslizavam velozes pelas linhas com aquela fome quieta de quem encontrou algo que esperava há muito tempo. Os cabelos ainda estavam bagunçados, as mãos não estavam mais avermelhadas. No parapeito da janela, o sol de abril desenhava um retângulo de luz no chão. Lá fora, São Paulo corria como sempre, saltos na calçada, portas que se fechavam, vozes que se sobrepunham. Mas naquela sala, por algumas horas, o tempo tinha um ritmo diferente, mais lento, mais humano. Tiago abriu seu laptop, trabalhou em silêncio. Beatriz leu em silêncio. E naquele silêncio compartilhado entre um homem que aprendera a parar e uma menina que estava aprendendo a recomeçar, algo frágil e real encontrara o modo de existir. Não era uma família, ainda não. Talvez nunca se tornasse uma no sentido estrito da palavra, mas era algo, e era o bastante. M.